Outro governo de Augusto é o governo do dia 20 de agosto, 20 de agosto de 1885, cujo presidente do conselho era o famoso e polêmico Barão de Cotegipe. O Barão de Cotegipe era um conservador. Muitos consideram que ele era um herdeiro dos Saquaremas. A gente já está no final do Império, então os fundadores e os grandes conservadores, ícones do Partido Conservador, já não estavam vivos. A Trindade Saquarema já havia morrido, Itaboraí, o Eusébio de Queiroz e o Visconde do Uruguai. Mas o Maurício Vanderlei, né, o famoso Barão de Cotegipe, ele era considerado um herdeiro dessas ideias, porque era considerado realmente um conservador dos mais radicais, digamos assim. E por que o governo dele é importante? Bom, todos os governos são importantes no Império, obviamente, mas a importância desse está muito ligado à abolição da escravidão e está muito ligado ao papel da princesa Dona Isabel na abolição da escravidão. Por quê? O Dom Pedro II nomeou ele como presidente do Conselho de Ministros em 85, porém, o Dom Pedro II teve que viajar para a Europa para cuidar da saúde, fortemente prejudicada, e a sua filha Isabel assumiu como regente. E teve que lidar com o Barão de Cotegipe. E aí qual era o problema? A princesa Dona Isabel, ela era os estudos, os diários de André Rebouças e outras referências historiográficas mostram, já era abolicionista, mas o fato é que o Barão de Cotegipe tratava os abolicionistas como caso de polícia. Os mítins abolicionistas, os encontros abolicionistas eram reprimidos violentamente, né? O Barão de Cotegipe odiava os abolicionistas e era um anti-abolicionista, portanto. A Dona Isabel, quando assumiu a regência, começou a ter suas diferenças com o Cotegipe. Embora não quisesse demiti-lo de cara, ela se aproveitou de um fato, de uma briga, de uma disputa entre a polícia e o exército, por conta justamente de confusões causadas pela repressão aos abolicionistas, para fazer, digamos assim, para, de certa forma, manipular a situação de maneira que o Cotegipe se demitisse. E ele já tinha a carta de demissão pronta, apresentou a Dona Isabel, ela prontamente aceitou, que era o que ela mais queria, e nomeou no seu lugar um outro conservador da ala abolicionista, que era o João Alfredo Correia de Oliveira, que afinal de contas foi o governante em cujo governo foi votada e assinada a Lei Áurea. Então, a princesa Dona Isabel exerceu o seu poder moderador como princesa regente para, digamos assim, provocar a demissão do Barão de Cotegipe, aceitar essa demissão e convocar no seu lugar um conservador também, mas completamente em oposição ao Barão de Cotegipe, disposto a levar a cabo a Lei Áurea, a abolição da escravidão, tanto que ele foi escolhido pela Isabel, João Alfredo Correia de Oliveira, com esse critério específico, com essa condição de que ele deveria apresentar a Lei Áurea na Câmara e no Senado. Então, o governo do Barão de Cotegipe foi muito marcado pela violência contra os abolicionistas, e foi uma época em que muita gente começou a perceber que era melhor aprovar a abolição para evitar, talvez, uma guerra civil como aquela que tinha acontecido nos Estados Unidos, porque a convulsão social estava bastante grande naquela época. A gente tem, por exemplo, um caso enfim, já tem um vídeo no canal sobre esse tema, que é o mártir da abolição, Joaquim Firmino, seu assassinato na cidade de Penha do Rio do Peixe, atual cidade de Itapira, no interior de São Paulo, em que ele da polícia se recusava a perseguir escravos que fugiam das fazendas, e os fazendeiros se organizaram com seus capangas para matá-lo a pauladas. Ele foi assassinado, linchado em Penha do Rio do Peixe, e isso ficou conhecido pelo Brasil inteiro, chegou a Isabel, e era só mais um sinal da convulsão social que se formava então, e também o Barão de Cotegipe teve uma parcela de responsabilidade nisso. Então seu governo, digamos assim, foi o último, aquele anti-abolicionista que antecedeu o abolicionismo.